Fala pessoal, continuando exatamente de onde paramos ali no outro exercício. Agora a gente pode adicionar algumas texturinhas nesse shot, né? Acho que na hora que antecipa, você pode até brincar, sabe? Na hora que você pode jogar ele levemente para cima, sabe? E depois ele vai para baixo, sabe? Então isso gera um pequeno contraste. Você pode até fazer com um pouquinho de stretch isso aqui se você quiser. E daí, pode fazer, né? Mas não precisa. Ou você pode fazer isso daqui e o meio do caminho entre esses dois, que seria esse frame aqui, você pode até manter aqui na posição. Opa, fiz errado aqui. Esse pé fica na posição, né? Esse aqui também. E nesse meio do caminho aqui, você gera um breakdown. Como você quer que essa descida seja bem rápida. Ah, isso aqui parece mais um erro de visualização. Aí você estica um pouco nesse meio do caminho aqui. Opa, ao contrário. Pode até ser mais rápido. Então você sobe um pouquinho mais, né? E desce um pouquinho mais. Aí ele vai pra frente. E aqui, mesma coisa. Você projeta para ir pra frente. Tá? Quando eu aperto aqui no meio, é que eu tô apertando S, né? Porque daí, qual que é a vantagem disso? Você faz aqui em todos os controladores que você está selecionando, né? Acho que você pode simplesmente selecionar isso daqui, criar um botão, colocar tudo, por exemplo. Isso usando o Animbot, né? Também dá. Mas às vezes eu faço isso, às vezes eu faço do jeito que eu mostrei para vocês. Mas os botões eu acho bem útil usar, principalmente quando aqui nesses casos aqui a gente está usando poucos controles, né? Mas à medida que você vai fazendo facial, essas coisas, vai ter muitos controles, né? Aí é bem mais difícil de controlar só com o que tem ali, né? Aí você pode também acompanhar pelo Motion Trail, né? Como é que você tá o Motion Trail do negócio que você está fazendo, né? E o Port Motion Trail aqui. Aí você vê como é que tá, ó. Tipo, aqui, ó, se você reparar, ele faz um leve arco aqui, ó. Que seria legal a gente adicionar. Tipo, ele vem um pouquinho por fora. Aí a gente pode, quando a gente fizer isso daqui, como ele tá saindo aqui, você pode adicionar uma pose mais perto da onde que ele tá saindo. Mas um pouquinho por baixo para ter essa curvinha, sabe? Para fazer isso de forma um pouco mais limpa dentro do... Aí a gente vai sentindo, a princípio eu acho que talvez fique um pouco rápido demais essa transição daqui para cá, daqui a pouco a gente percebe. Mesma coisa daqui para cá, ó. Parece que tá faltando ainda um frame aqui. Eu vou adicionar, se a gente sentir que foi demais, a gente retira na próxima, né? Só adiciona um frame aqui no meio entre essas duas aqui. Então ela tá começando a sair e daí você puxa mais para cá. E daí ele vai para lá, que nem a gente tem aqui. Mesma coisa aqui. Eu acho que precisa ter uma pose antes de descer aqui, ó, tá vendo? Ele vai pra cá e depois ele vem ali. Porque daí a gente tá no easy ainda, então a gente adiciona isso daqui e é uma pose mais perto do corpo, né? Porque... Cadê? Deixa eu ver se eu fiz no frame certo aqui. Aqui tá certo, beleza. Daí ela vem por ali, aí aqui essa pose e essa daqui, elas estão com um spacing meio parecido. Aí a gente pode fazer dessa forma aqui, ó, que daí ele vai aumentando a velocidade, absorve aquilo ali, começa a sair e depois vai rápido como a gente tem, sabe? Então essa é uma ideia também. E acho que aqui, olhando, parece que ele tá muito... Isso, verdade. Tá muito pra frente, talvez não precise tanto. Aí ele vem pra cá, cai aqui, absorve a energia, tem um pouco do impacto, depois ele vem para a posição que a gente quer. Beleza? Então a gente faz em cima disso. Aí a gente tem o jumpzinho rolando, né? Lembrando que a gente está fazendo em Steppered ainda, não ligamos as curvas, mas acho que
é um passo que a gente pode fazer já no próximo momentos aqui já, tá? Beleza? Cadê você? Aqui. Eu acho que tá quase legal já, só falta melhorar um pouquinho o pé agora. Acho que o pé a gente precisa fazer o seguinte. Você pode também fazer a mesma coisa, né? Adicionar o trail daqui, ó. Acho que o que mais me incomoda nesse pé é que ele não tá atrasando um pouquinho a relação. Ó, ele precisa sair exatamente da posição que ele tá ali. Tá? Aí ele passa um pouquinho do ponto e depois ele vem. Então aqui a gente precisa ter uma pose dessa queda. Então a gente adiciona essa pose aqui. Pode até ser um pouquinho do atraso daquilo ali. E aqui a gente pode até trabalhar de fazer o contrário. Quando ele vem para cá, ao invés de ele já colocar o pé ali, você pega essa opção. Opa, deixa eu dar um alt isso aqui. Aí, beleza. Se atrasa um pouco o pezinho. E daí ele tem o impacto que a gente estava falando. Se você quiser, assim, varia. Lembrando que isso aqui é muito de gosto, tá? Se achar que está faltando, você pode subir mais o pé para ter mais impacto. Você pode até girar mais o pé, assim, tipo, se você quiser, assim. Ah não, tô sentindo que está faltando um pouco de impacto. Vamos girar aqui e daí ele chega ali, meio diretão. Eu acho que faz mais sentido assim, porque daí ele já mais vai chegando na região que ele está querendo ir. E aqui acho que até, deixa eu ver se ele tem uma pose mais esticada aqui. Eu gostaria de ver uma pose mais esticada. A gente pode adicionar aqui, perto dessa pose aqui, com o pé ainda em contato com o chão, uma pose esticada da saída, sabe? Quero ver essa pose esticada. Só que tomar cuidado com o pop do joelho, né? Aqui tá dando um pop. Ó, aqui ele meio que parou no ar. Então ele só precisa seguir um pouco. Aqui talvez está subindo muito esse joelho, por isso está dando esse popzinho. Aí começa a sair mais certinho ali, né? Aí ele vai pra cima. Fica no up. Daí ele cai. Beleza? Aí a gente tem vamos dizer, começa a ter o blocking plus mais determinado, mais definido, né? Isso é legal. Deixa ele mais interessante e fluido, até porque acho que é mais aqui agora dar uma limpada nessa translação. Se você reparar, se você for aqui no gráfico, ó, e ver aqui em Y, você vai ver que ele tem um jumpzinho, mas eu acho que é Y, né? É pra ser. É isso mesmo. Ele tem um jumpzinho mais ou menos aqui, ó. Aí a gente pode deixar isso aqui um pouco mais lento. Para absorver aquele impacto, né? Pode até adicionar um pouquinho dessa pose aqui, ele subir um pouquinho mais aqui e daí ele para. Então isso. Aqui também tá com uma batidinha, né? Porque ele vem aqui, ó. Pode ser aqui, ó, tá vendo? Aqui. Pode ir mais rápido, mas a gente pode diminuir um pouquinho. Não precisa ser tão... Aqui dá até pra você fazer aquele esquema que eu falei, né? Você faz com que a curva comece um pouco mais baixa, ela sobe mais rápido, absorve e daí ela para onde você quer, entendeu? Aí a gente pode manter aqui como stepped.
Beleza. Acho que é isso, mais ou menos. Vamos testar. Lembrando que esse negócio de fazer o Play Blast não precisa ficar fazendo, tá? É mais uma coisa para vocês que estão vendo o que eu estou fazendo, vai ficar um pouco mais visível, mas não precisa ficar adicionando Play Blast não, tá? Aqui eu acho que pode fazer um pouquinho mais forte essa subida aqui, ó. Ele pode ir um pouquinho mais alto. E daí acho que fica legal. Acho que aqui também pode acontecer uma parada, sabe? Pode ter um pouco mais de hold aqui nesse negócio aqui, antes da queda. Aí. Vamos ver como é que ficou isso. Eu acho que já fica bem mais funcional, assim, sabe? Ela fica bem bonitinha já fica mais dentro. Se você ligar as curvas agora, ela já tá com um funcionamento até que ok, quer ver? Vamos fazer um teste, daí na próxima aula a gente finaliza isso aqui. Então, seleciona todos os controles, né? E daí faz a curva. Ó, se você olhar, não vai estar ruim, porque o movimento em si ele tá meio que funcional já. Vai ter coisas para ajustar e tal, mas são menores. Uhum. Tem algumas coisas para mexer, ainda não tá tão legal, mas de boa. Você também, então a gente pode voltar na versão que a gente tinha aqui, né? Que é isso aqui que a gente terminou. E daí a partir disso a gente continua na próxima aula, beleza? Então é isso, a aula de hoje era isso aí. Se vocês curtiram, comenta no vídeo, né? Compartilhe, manda para os seus amigos que possam se interessar. E vamos nessa que eu acho que semana que vem acho que a gente começa um exercício com duas pernas. Esse daqui a gente termina em breve aqui, eu acho que vai ter mais 1 ou 2 vídeos. Então, acho que talvez a gente está aqui dia 29, deve ser na primeira, segunda semana de fevereiro, deve ter um outro exercício um pouco mais avançado, que acho que vai ser um walk com duas perninhas, beleza? E depois vai ter um run com o personagem inteiro, que esse eu estou fazendo. É um personagem famoso. E daí a gente já vai fazer um pouco, não aqueles runs mais, tipo, mais vanilla, né? Mais comuns. Mas eu acho que a gente vai fazer 2 runs. Eu vou fazer um run com um personagem e o outro run normal. Aí a gente tem uma noção. Talvez a gente possa fazer isso. E daí a gente vai adicionando mais exercícios, né? Vocês também podem ir comentando. Tem um exercício que um amigo meu comentou em um dos vídeos. E eu acho que a gente vai adicionar esse exercício em breve também. Só que a gente precisa primeiro, acho que faz mais sentido ter pelo menos as duas pernas funcionando em algum exercício para daí a gente ir para esse daí, porque daí a gente tem como a base para fazer o exercício funcionar, beleza? Valeu aí!